A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Esse vídeo hoje é para falar com você que tem estado ansioso, ansiosa por esses dias. E esse vídeo chega até você como uma resposta de Deus para a tua vida. Se você chegou a esse vídeo é porque Deus ele quer falar com você. Tenho certeza que você sairá daqui com uma resposta de Deus para a tua vida e para o teu coração. Então hoje nós vamos meditar no livro de Filipenses 4, do versículo 6 em diante, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavra tremenda, irmãos, que palavra poderosa. Ontem o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e o Senhor bradou fortemente ao meu coração sobre a história de Abraão, um homem que nós temos como um grande exemplo de fé. Abraão, segundo a Bíblia Sagrada, é considerado como o pai da fé. E nós vemos vários exemplos sobre a vida de Abraão que nos faz, realmente olhar para Abraão e ver que ele foi esse homem que caminhou em esperança, em fé. Mas tem um detalhe na história de Abraão que nos chama muito a atenção. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus anima Abraão e promete a Abraão um filho. Se nós formos perceber, no início desse capítulo, é Abraão quem roga a Deus e questiona Deus pelo fato de ele não poder gerar filhos. Abraão olha para o Senhor e questiona: Senhor, até aqui eu não gerei filhos, então quem vai ser o meu herdeiro neste caso é o mordomo Damasceno Eliezer. Ele estava colocando diante de Deus os seus anseios, as suas necessidades de ter um filho, de querer ter um filho. E ele apresenta ao Senhor essa possibilidade. E a primeira lição que fica para nós aqui com esse exemplo de Abraão é: Abraão, ele colocou diante do Senhor a sua necessidade, o seu desejo, aquilo que o coração dele ansiava naquele momento, e também ele colocou as suas emoções, o que ele achava, o que ele pensava a respeito daquela situação, o que ele considerava fazer no seu coração mediante aquilo que ele estava vivendo, que era não poder ter filhos. Nós lemos aqui em Filipenses que o Senhor ele nos convida a colocar as nossas necessidades, as nossas petições diante do Senhor, fazer com que os nossos anseios sejam conhecidos diante de Deus. E o primeiro ponto que eu quero levantar é: você tem se questionado a Deus o porquê Deus ainda não fez na tua vida ou porque algo ainda não se concretizou, mas você tem dobrado o teu joelho, você tem falado para o Senhor, qual é o momento que você está vivendo, como você está se sentindo mediante essa situação, o que você tem pensado sobre essa situação, sabe? É rasgar mesmo o teu coração, é colocar diante de Deus as tuas petições, é ser transparente com o Senhor, porque quando nós estamos diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor tudo conhece. Então Deus ele não tem segredo com os seus, Deus ele não tem segredo com seus filhos, com seus escolhidos. O primeiro passo que você precisa fazer mediante a toda essa situação de ansiedade, de questionamentos, pare mediante a tudo isso, dobre o teu joelho e vá falar com o Senhor. O Senhor, além de teu pai, ele é o teu amigo, ele é conhecedor das tuas aflições. Então, sabe, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, como diz também lá em Mateus 6, ora o teu pai que está em secreto, e aquele que conhece o secreto te recompensará. Talvez o que está faltando no meio de tudo isso é você se dobrar diante do Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós estamos falando para o Senhor: olha Deus, a minha situação é essa, eu estou limitado diante dessa situação, sabe? Fala para o Senhor: olha Deus, eu estou aqui colocando a minha necessidade diante do Senhor, rendendo a verdade daquilo que eu acho, daquilo que eu penso sobre essa situação,
porque eu sei que eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Olha que lindo, é você reconhecer a soberania de Deus, é você reconhecer o senhorio do Senhor sobre a tua vida, é você reconhecer que sozinho, sozinha, você não chega mesmo a lugar algum, em que você depende do favor de Deus sobre a sua vida. Então o primeiro ponto é: não oculte os teus anseios, os teus pensamentos, as tuas dores, as tuas angústias. Não deixe de colocar isso diante de Deus. Tudo que você pensa a respeito desse momento que você está vivendo. A partir dessa atitude que Abraão iniciou ali, orando ao Senhor, conversando com Deus, ali, a partir do momento que Abraão colocou diante de Deus toda aquela situação que ele pensava, o que ele planejava no seu coração em fazer, a Bíblia também diz que Deus ouviu a oração de Abraão e disse: não, Abraão, não é assim. A promessa vai se suceder das tuas entranhas, você vai gerar um filho. E é nesse momento que Deus ali libera sobre Abraão uma promessa de ter um filho. E no decorrer dessa história, acontece também algo que é reflexo do que nós vivemos também. É algo que acontece conosco. No capítulo 16, Sara, ela sugere, Sara tenta dar um jeitinho na promessa. Por quê? Abraão recebeu a palavra da promessa, mas o tempo depende de Deus. Então veja só, Abraão orou, Deus fez a promessa, e agora o que cabia era esperar e confiar. Mas não, Sara tenta dar um jeitinho ali, que todos nós conhecemos, né? Fazendo com que Abraão deitasse com a sua serva Agar. E aqui fica uma outra lição para nós. Não basta você orar diante de Deus, colocar diante de Deus e isso já vai ser suficiente. Não, tem um segundo ponto dessa história. Você orou, entregou, agora você precisa confiar e descansar no Deus que está trabalhando ao teu favor. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. E é nesse ponto que muitas vezes nós erramos, é nesse ponto que a ansiedade ela se sobressai acima da nossa confiança. É onde nós ficamos inquietos, tá? Deus falou que vai fazer, Deus disse que vai cumprir, mas nós deixamos com que as sugestões alheias, externas, nos impeçam de continuar confiando na soberania desse Deus que sabe o que está fazendo. E Abraão, no momento ali que ele para ouvir Sara, ele titubeou na sua fé. E muitas vezes o que nos faz nos perder diante de algo tão lindo que o Senhor já tem preparado para a nossa vida é isso. Se nós formos nos declinar às sugestões que o mundo propõe, que pessoas propõem para nós, isso vai nos impedir de chegar ao lugar e à promessa que Deus já reservou para nós. O segundo ponto que você precisa considerar, você precisa manter o foco, não deixa nada te tirar do foco, não deixa nada te distrair, não deixe com que as sugestões de pessoas ou do mundo aí fora te impeçam de manter o teu propósito firme em Deus. Não deixa com que pessoas fiquem sugerindo para você: ah, mas faz assim, faz daquele jeito, nossa, mas não aconteceu ainda porque você não deu esse passo, porque você não faz assim, porque você não toma atitude, porque você não vai, porque, sabe, que nós possamos confiar na mão poderosa do Senhor que está regendo toda essa situação. Tudo isso é embaraço para que você perca o cumprimento desta promessa. E além de nós corrermos o risco de nos perder no meio deste caminho, nós passamos a correr um sério risco. Olha o que a nossa nação colhe hoje pelos frutos dessa sugestão de Sara, desse momento de fraqueza de Abraão. E isso, irmãos, é uma fraqueza, porque ele se deixou, ele se deixou ser levado pela sugestão daquele momento. E é isso, muitas coisas acontecem no meio do caminho para enfraquecer a nossa fé, para nos enfraquecer espiritualmente. Mas que você se mantenha firme, esperando em Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. O resultado de tudo que nós vemos nessa história está lá no capítulo 18. Foi custoso, foi doloroso ter que esperar,
mas o tempo de Deus chegou na vida de Abraão e Sara. O cumprimento de Deus chegou na vida deles. Lá no capítulo 18, Deus chega para cumprir a promessa. Não vou entrar em detalhes, mas é quando os 3 anjos aparecem a Abraão e falam: ainda este tempo, ainda este ano, Sara dará um filho. E Sara, ouvindo na porta da tenda, ela começa a rir, porque ela olhou ali, ela olhou para o tempo que para ela já estava ultrapassado. Ela olhou para a condição de Abraão e dela mesmo. Como pode Abraão na velhice? Eu já estou velha, como nós poderemos gerar ainda? E é isso que Deus faz. Por que Deus chegou na velhice? Porque Deus chegou quando eles já estavam velhos e quando aparentemente ali já não tinha possibilidade alguma de ter filhos, porque Deus é o dono do tempo e Deus é perfeito. Deus chega no momento em que os recursos já se acabaram, para que Ele possa deixar a assinatura dele, para que nós saibamos que foi Deus que fez, para que o mundo veja que foi a mão de Deus que fez, sabe? O que Deus está preparando para você é algo grandioso demais. Não questione o tempo, não indague o tempo. Deus, Ele é perfeito. Deus chega no momento em que já se acabaram todos os recursos, justamente para que nós possamos ver e contemplar o poder e a grandeza de Deus. Porque, como eu sempre falo, Deus não depende de recursos dessa terra, Deus não depende de recursos humanos, Deus não depende da força do nosso braço, porque Ele é Deus. Entenda bem, o tempo de Deus é perfeito, é para que quando o milagre chegar na tua vida, você veja que foi a mão de Deus, que foi a assinatura de Deus. No momento que nós estamos enfrentando esse processo da espera, é difícil demais entender o que Deus está preparando, mas no final de tudo, é quando nós olhamos e vemos, sim, agora eu entendo. É no final de tudo que nós enxergamos o poder de Deus em toda aquela situação, entende? Deus permitiu com que Sara e Abraão já estivessem já na velhice, já chegassem ali no estágio máximo da velhice, quando todos olhavam para eles e diziam, né, não, agora já não tem mais jeito, agora já não tem mais como gerar, mas Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. O natural o homem faz, mas o sobrenatural quem faz é Deus. Então, se você tem se questionado por algo, tem estado ansioso por algo, entenda bem, já orou, já colocou diante de Deus, agora espera, descansa, confie na soberania de Deus e vigie para que você não caia nas sugestões do mundo e que essas sugestões não venham enfraquecer a tua fé. E creia que no momento certo, Deus fará acontecer na tua vida. No momento certo, Deus trará luz sobre todas as coisas e você verá que foi a mão de Deus que fez todas as coisas. E tudo isso, sabe, esse tempo da espera, esse tempo prolongado, talvez, esse tempo onde você olha como um tempo prolongado, ou até mesmo as tuas expectativas já se acabaram mediante a essa promessa demorada, sabe? Tudo isso é para que você veja que o milagre será um fruto não das tuas mãos, não da tua capacidade humana, não de recursos dessa terra, mas o teu milagre virá da mão do Deus Todo-Poderoso. E como diz em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Apenas descanse o teu coração, apenas confie, deposite a tua confiança e deixa Deus ser Deus. Reconheça a soberania de Deus. Deixa a mão poderosa de Deus reger cada detalhe da tua vida e você contará grandes testemunhos para a glória do nome do Senhor. Até mesmo porque tudo que Ele está permitindo não é para nossa própria vanglória, não é pelo quanto nós merecemos, não é pelo quanto nós somos bons, não é porque nós somos filhos queridos que Deus faz alguma coisa, muito pelo contrário, mas é para que o nome dele seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Tenho certeza que o Senhor falou com você através desse vídeo. Então agora vá praticar, entra no teu secreto, vá orar, vá falar com Deus e descanse o teu coração. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.